Fala galera, começando mais um Rocha News, o melhor de Minas e um dos melhores do Brasil. E hoje transmitido para mais de 80 países. E só lembrando que essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul. Uma nova Itatiaia-Sul sendo construída para você. E hoje recebendo em nosso estúdio Elison Freire, professor, historiador. É o cara que sabe de tudo, então nós vamos naquele rolê aleatório e vamos falar de vários assuntos. E só lembrando também que vai acontecer na cidade de Itatiaia-Sul o segundo casamento comunitário. Inscrições já estão abertas, local é no CREAS, horário de 8 às 17, período de 16 do 3 a 15 do 4. Documentos necessários, RG, CPF, comprovante de residência. E mais informações, galera, você pode procurar e entrar lá no site da prefeitura ou procurar alguém da prefeitura e lá você vai ter todas as informações. Todos os documentos devem ser apresentados no ato da inscrição, mas a prefeitura está lá para atender vocês e dar toda a explicação. Então, você que quer casar, agora chegou o momento. Elson Freire, Ô Rocha, um prazer recebê-lo aqui em opa, nosso todo estúdio meu. pela segunda vez. Então você é poucos que passaram no Rocha duas vezes assim. Os melhores sempre estão por aqui, mas você, então, é a segunda vez, já é de casa, já sabe como funciona. Hoje vamos bater aquele papo sobre tudo, sobre religião, e História, histórias, igrejas, papado e tudo mais. prazerzão aqui, privilégio aqui, segunda vez no Rocha News aqui, canal aí, portal que vem abrindo oportunidade para ideias, debates, anúncios e estúdio bacana aqui em Itatiaia-Sul, gostei de ver. O, o anterior era na cidade de Itaúna. Parabéns aqui pelo estudo, pelo estúdio novo. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos bater um papo, vamos saber sobre a igreja, sobre. Aí eu te falo em igreja, eu estive lá no mosteiro, lá em Dayatuba, Né? que assim, um negócio assim, bacana assim, de ver, entendeu? Ah, eu vou até fazer algumas filmagens lá, mais, mais para frente, mas é interessante assim, a Vocês igreja, né? também? Qual mosteiro? Agora o mosteiro, eu Tem não. muito mosteiro famoso lá. É, mas esse é um dos. É um lugar, assim, uma área muito grande. É, E acho que fica, né, o pessoal lá, os bispos, os arcebispos tem, e é, padres, eu não sei, assim, mas tem eu um, sei que lá tem um bacana. um mosteiro bem famoso, ficou famoso recentemente, né? Agora tem um documentário abordando ele. Iniciou sobre a polêmica da FTP, né? Família, Tradição e Propriedade. Era uma seita subcatólica, né? Que estava alterizando a mente de um grupo de adolescentes, de jovens, tinha milhões de seguidores no mundo inteiro. Mas você fala assim, um grupo que era dentro Era da um grupo igreja? dentro da Igreja Católica e atuava em mosteiros, pescava pessoas dentro de mosteiros, e foi descoberto agora a lavagem cerebral que era feita dentro desse lugar, é para preparar alienados, né, que tinham os seus fundadores, Plínio Correia e João Cler, como se fosse uma trindade, e a mãe dele como se fosse uma trindade. O Preciso favoreceu ali, esses tipo, em terras tupiniquins a gente teve aí um escândalo recente no Brasil relacionado a um mosteiro especificamente aí, não sei se era em Dayatuba ou era Ubatuba que ficava esse local aí, onde era feita uma lavagem cerebral nos jovens aí, de ultrarradicalismo católico, bem, e que custou ser Mas isso tem. exposto no Brasil como uma farsa, como uma fraude, como algo bem nocivo à juventude católica. Isso como você sabe, assim, mais ou menos, como isso é fundado, tem um padre que Na verdade, coordena, inicia o movimento, né? Inicia essas ordens católicas se iniciam e acaba tendo que ter a bênção do Vaticano. E aí, a partir do mas momento, tinha não. nos primeiros anos tinha só o reconhecimento, né? Uma breve menção.
e aí se aproveitava daquilo para poder ter o seu exercício. Tinham padres envolvidos, né, só que quando fugiu demorou anos para a Igreja Católica poder identificar essa ordem, família, né, de tradicionalismo, de familiar, tradição, propriedade. Era uma das ordens mais radicalistas que tinha aqui Mas no esse Brasil radical, o aqui. que que eles faziam, assim, de diferente? Fazer algum tipo de mal com outras Com seus pessoas? com seus a pregação deles era bem elevada ao extremo mesmo, sabe, bem elevada ao extremo, mas aí é um assunto pra um Com o outro próximo. um próximo podcast, a gente falar sobre o extremismo que algumas ordens, tanto no catolicismo quanto dentro de, né, de igrejas evangélicas causam, né, em jovens e vão, mas uma das mais antigas no Brasil era essa aí. Mais radicais do Brasil, assim, secretas mesmo ali, bem ali, como é que fala? Influenciando, né, diversos meios católicos aí nesse tradicionalismo radical, que aí a gente aborda em uma É outra. muitos segredos, né, É, Edson? eu comentei Eu pra você falou aí de foi para São Paulo, em Indaiatuba, eu lembrei de uma cidade lá que tinha um mosteiro lá que onde se iniciou aí, onde essa é, ordem sagrada para eles, né, porque sim. o catolicismo em si, o Vaticano em si nunca deu tanto status, mas porque faziam menção desde a época de João Paulo II, ao trabalho social deles, é onde até uma moça se suicidou recentemente, né, ela cometeu suicídio e de acordo porque um dos fundadores da ordem estava doente, e eles fizeram um ritual onde ela se suicidava para que a saúde dela fosse passada para esse camarada aí. O cara era bem entrou entrar na mente dos jovens, assim, de uma forma e no Brasil aqui a gente achava que era coisa de idade média e tinha debaixo dos nossos olhos aqui é uma ordem católica, né, uma ordem religiosa, com a bênção do Vaticano, Eu eh, sei que no Vaticano ali tem vários segredos em ali, né. pleno século, né, 21, atuando de uma forma bem escusa. Quando o Vaticano foi punir mesmo, foi expor, foi banir mesmo, foi, salvo engano, foi porque descobriu que até o exorcismo que eles faziam não era nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, era em nome dos 3 fundadores da ordem. Era a mãe, se eu não me engano, era Emília, o nome dela, o fundador, o filho dela, o Plínio Correia, e o outro seguidor dele, que era o João Cler. E aí, quando ia fazer exorcismo lá, era um exorcismo tosco, na verdade, né? Era quem não obedecia porque estava com demônio. A ordem era tão radical que quem não obedecesse, por exemplo, eles viam em você um potencial de ser um seguidor da ordem para ter influência aqui na cidade. E aí eles atraíam você ou um filho seu para poder manipular. E aí tudo que você fizesse que contrariassem é porque você estava sendo usado pelo diabo, então tinha que passar por um ritual ali de exorcismo, onde ali era forçado ali, era bem tenebroso mesmo o nível de dominação que eles faziam em jovens, né. Porque uma pessoa já adulta com a cabeça já feita era mais difícil de Sim, penetrar, então o alvo fácil era era jovem. crianças criadas na religiosidade e tal, os pais confiavam, liberavam, e aí como eles tinham, né, muita ligação à religiosidade nessa questão mariana, né, e papista, acabou que durante décadas, né, eles ficaram cresceu muito depois que o Plínio Correia morreu. Esse Plínio Correia é responsável, por exemplo, dos maiores sites de conservadorismo do Brasil, tradicionalista, né. Tem umas ideias bem interessantes, tem uns textos bem interessantes, só que o rigor religioso dele virou seita no meio católico e nem católico hoje em dia tolera mais falar desse cara. Então isso cessou ou você acha que ainda tem uns Ainda tem muitas, como é que fala? Eh pequenos grupos ainda? Pequenos grupos católicos, o catolicismo ele se divide em diversos grupos, eles gostam muito de falar do Os prof mórmons são católicos, não? os mórmons eles são um subgrupo de marginal, da margem à margem do cristianismo, né, um grupo marginal. Você tem ali uma enciclopédia acadêmica mundial de referência, né, da Oxford Press, que classifica ali, né, o cristianismo como uma religião entre 10.000 religiões no mundo,
E dentro do cristianismo você tem 6 ramos, aí você tem catolicismo romano, você tem ortodoxia oriental, você tem o anglicanismo na Inglaterra, você tem as igrejas evangélicas, eh, pentecostais, você tem um movimento pentecostal, você tem um movimento, mais tradicionalista entre os protestantes, que são os batistas, né. E lá no último grupo que eles vão colocar os grupos marginais independentes que fazem menção, mas não podem ser considerados nas primeiras grandes tradições, que é catolicismo ou nas tradições mais influentes ou mais ortodoxas, né, que é o catolicismo, ortodoxia oriental e o protestantismo em si, e o anglicanismo também. Então entra neopentecostalismo, eles estão quase no vamos supor que se você fosse rastrear dentro do cristianismo hoje, o cristianismo mais puro e o mais ralé, o mais não tem nada a ver, o que viaja mais na maionese. Então você tem lá os neopentecostais e os mórmon, vamos supor, né, tá no mesmo nível, porque viaja demais, tá bem longe. Pega emprestado elementos do cristianismo, de uma igreja evangélica ou católica, mas, usa as mesmas palavras, desde a época do gnosticismo, do 2º século, combatido no primeiro combatido pelos pais da igreja, tinham grupos que faziam isso, usavam os mesmos termos, né, usavam as mesmas palavras, os mesmos nomes, mas aplicavam ideias totalmente opostas àquilo que o cristianismo de base tem. Então, vários grupos entram nessas denominações aí, cristianismo de fronteira, cristianismo marginal, Testemunhas de Jeová, Mórmons, espiritismo cristão, tem seitas também que é do espiritismo. Tudo isso aí, eh, sempre existiu na história, nunca foi algo nenhuma novidade. Velhas heresias sempre vão surgindo e merecem ser cada vez mais expostas e combatidas, né. Essas religiões são criadas. A Igreja Católica, ela é a mãe de todas, ou você vê diferente? É O através da ela é a primeira igreja realmente, ela o cristianismo quando ele se inicia na Palestina do século I e expande, a igreja demorou a igreja que eu falo no sentido primitivo, ela vai se tornar católica, alguns séculos depois. Não católica no sentido romana, sentido papal. Católica no sentido que o termo católico significa para a igreja antiga, significa universal. A fé cristã, ela era em onde ela fosse encontrada, ela se baseava nos mesmos termos, com as mesmas crenças. Ela resguardava em si as mesmas práticas, né, de fé, de conduta, de moral cristã, né. Era a crença na divindade de Cristo, era uma hierarquia centralizada na doutrina dos apóstolos, esse tipo de coisa que marcava o que caracterizava essa catolicidade da igreja. Era a palavra católica, ela foi criada depois, mas para simbolizar isso, né, para expressar o que era o cristianismo é, primitivo. o pessoal prega que é um apóstolo que cria a primeira igreja. Quem é o apóstolo que A primeira igreja que foi criada, na verdade, foi a primeira igreja que existe no mundo é a de Jerusalém, ela surge no Pentecostes. Ela então ela não tem nada a ver com o apóstolo? Jerusalém foi pelos apóstolos, né. Ali você tem Pedro, você tem Paulo, você tem chegando depois, mas quem liderava essa igreja era Tiago. Você vê o primeiro concílio da igreja, o primeiro grande concílio, o primeiro grande reunião que foi se reunir foi em Jerusalém, e quem presidia, quem mandava era Tiago. Pedro e Paulo tiveram palavra no dia para expressar suas opiniões, mas quando as deliberações desse grande concílio foi ser enviada para as outras igrejas, para tratar da questão judaizante, né, era que qual era essa questão judaizante? Que você vê muitas igrejas modernas hoje em dia ressuscitando práticas judaizantes dentro da igreja, ou exigências judaizantes para que uma pessoa realmente, tenha o status de cristão. Tinha muito naquela época nessa questão de que se tinha que guardar o sábado, se podia comer carne de porco, se não podia, se um novo converso grego tinha o mesmo direito de um novo converso judeu, circuncisão, essas questões foram tratadas no primeiro concílio da igreja, e todos tiveram notas para falar. Paulo, Pedro, vários apóstolos falaram, mas quando foi enviado
a deliberação do que era a ordenança geral, Tiago é que assina, preside e comanda. Ele era o bispo da igreja de Jerusalém. Aí, bem mais tarde, que Pedro, Paulo saem ali para fundar suas igrejas, eu não digo fundar igrejas. Um exemplo é a igreja romana, por exemplo. Ninguém sabe quem fundou essa igreja. Quando Pedro e Paulo chegam em Roma, historicamente, ela já existia. Eles são enviados para lá pela igreja de Jerusalém para poder organizar, para poder estruturá-la, mas ela já existia. Há nomes como Priscila, Áquila e outros nomes que aparecem, e tipo assim, quando Paulo chega lá já existia uma igreja formada, né? E ele fica vários anos lá e não menciona uma única vez, por exemplo, o que para a Igreja Católica seria o primeiro Papa, Pedro. Ele escreve para todo mundo, saúda todo mundo, mas uma única menção sequer ao que seria o primeiro Papa, Pedro, porque não existia essa noção de um dos apóstolos exercendo autoridade sobre todos os outros, ou a igreja tendo que obedecer a um apóstolo, né, maior, a um bispo dos bispos, não tinha. Então essa igreja, então, ela não era uma igreja católica ainda assim Não, isso confirmada. não no sentido papista de hoje, não no Sim. sentido papista de hoje. Ela esse catolicismo papal hierarquizado, monárquico, isso aí foi surgir séculos depois, com os imperadores romanos que, né, viram a oportunidade de manter, já que as outras fés do império caem uma por uma, e o cristianismo, quanto mais era perseguido, mais se estabelecia, eles viram a oportunidade de o quê? Ao invés da gente ficar perseguindo esse povo aí, vamos dar uma chance para eles aí. Constantino lá no antes de Nicéia vai lá e promove um edito para permanecer Ali teve uma essa força ali prática. naquele concílio ali de O Nicéia, teve. concílio, se o Constantino teve alguma força nele, ele teve a força de presidi-lo, né, de convocá-lo. Todos os concílios da igreja, Ali muda realmente, ali começa a mudar toda a tudo. estrutura da igreja começa a mudar, do cristianismo começa a mudar a partir de Constantino. Os imperadores romanos é que Mas estruturavam a Constantino igreja. ali na visão sua ali de historiador, de pesquisador, o Constantino ali, ele ele vai em busca assim de benefícios dos fiéis da igreja ou começa a entrar ali O a benefício é política? do império, é. Era em busca do benefício, a mente dele funcionava na questão de manter a unidade do império. Então, a unidade do, e ele era o sumo pontífice, essa ideia de sumo pontífice, papa, o cara que era o representante de Deus na terra, o único, o sumo sacerdote geral era ele, de todas as outras religiões. O do cristianismo não podia ser diferente. Então, se o cristianismo era uma nova religião em ascensão, já mesmo que já tinha ali 3 séculos ali de história, ele queria ter a sua fatia de influência sobre, e essa fatia de influência foi exercida a partir da convocação do segundo concílio da igreja, ou primeiro grande concílio, né, secular, religioso, criado, né, para a igreja. E foi o concílio de Nicéia para tratar de questões sobre a causa ariana. A- Ali participa. Como funciona ali aquele concílio? Ali participa outras igrejas ou é só membros da Igreja Era, Católica que tinham ideias diferentes? ali por aquela época a Igreja Católica era diversificada, né? A Igreja Católica era como se fossem as igrejas protestantes de hoje. Eram unidas, né? A unidade é mantida, né, na fé, não na nomenclatura. Tinha a igreja de Alexandria, a igreja de Antioquia, era unida por Tinha um pensamentos diferentes, reconhecimento, segmentos mas diferentes, elas tinham práticas ou diferentes, toda. origens diferentes, cada uma tinha sua. Antioquia era uma sede apostólica de, né, Petrina, fundada por Pedro. Jerusalém por Tiago, Alexandria por Marcos e, né, André lá em Constantinopla. Então tinha essas igrejas mais importantes, que era a Pentarquia, Roma era uma delas, porque teve a presença de dois grandes apóstolos vinculados a ela, Paulo e Pedro. E as outras igrejas tinham sua influência satélite, né? Giravam em torno das grandes principais igrejas. Mas quando Constantino vai liberar para que o cristianismo pudesse ser exercido sem repressão do Estado,
né, só mais tarde, depois dele, uns 60 anos depois, é que o cristianismo vai se tornar religião oficial do Império Romano. E aí o formato que ele passa a assumir a partir daí é que vai definir o que seria o catolicismo romano europeu, né, no Ocidente. Porque após a queda do Império Romano no Ocidente, o imperador se muda para o Oriente, e aí a Igreja de Roma assume o vácuo, né, assume o lapso deixado pelo Império e toma as rédeas ali no Ocidente e se expande sendo a única sé do Ocidente, enquanto as outras 4 que ainda restavam em Alexandria, Antioquia, Jerusalém, foram ficando perdendo influência com as dominações muçulmanas, as dominações bárbaras, restando só apenas uma para rivalizar com Roma, uma das igrejas mais antigas e de fundação apostólica, que era a Igreja Ortodoxa grega hoje, né? A igreja é a única tão antiga quanto a Sé Apostólica de Roma. Só que como o Ocidente só conhecia Roma como a maioral, como a única, como a verdadeira, diversas doutrinas papais foram ganhando força nesse quesito de fortalecer o papado no Ocidente, passando para o lado de cá, para as nossas terras aqui, essa veneração papista de achar que o papado tem realmente fundação bíblica, apostólica, aquela coisa toda, porque a nossa colonização veio deles, na verdade, né? Mas há um outro lado da moeda, essa mesma moeda de historicidade de instituição eclesiástica antiga, Roma de um lado, a Igreja Oriental de outro lado, por outro lado. Vamos continuar aqui, vamos só fazer um mexãozinho aqui. Rochinha, vamos falar aqui. O que nós vamos fazer aí, garoto? Doutor João Marcelo? Galera, você procure o doutor João Marcelo, você que quer cuidar da sua saúde bucal, você que quer colocar as lentes de contato, aquelas famosas lentes. Então, procure um especialista que é o doutor João Marcelo. Lá você vai encontrar preço e qualidade também com o doutor João Marcelo. Para você que quer calçar agora o seu carro, faça como eu. Eu fui lá na Inovar, lá tem os melhores pneus. Fui lá e bati um papo com o Rodolfo. Lá tem o melhor atendimento. O Rodolfo é um cara sempre bacana. Coloquei lá os 5 pneus, né? Um step, tudo. Você toma aquele café, conversa com o Rodolfo. Lá você vai encontrar qualidade e preço. É lá na Inovar. Inovar Centro Automotivo. Procure lá o Rodolfo e bata aquele papo. Aquele café, eu tomei um café com amendoim lá que eu Hum, tomei tanto café. Galera, eu vou falar para vocês da 7ª edição da Feira Itinerante Trilha dos Sabores. Então você venha com a família participar da Trilha dos Sabores, 22 de março na Praça do Bairro Kennedy. Então traga toda a sua família e venha participar de uma das melhores festas aí que acontece na cidade de Itatiaia-Sul, que é a Trilha dos Sabores. Trilha dos Sabores e suas delícias, Itatiaia-Sul. Falei no Rodolfo, eu falei mais o nome do Rodolfo que é inovar. Só entrei no nome do Rodolfo, que eu tomei café lá demais com o Rodolfo esses dias. E levei meu carro lá e troquei é, todos os pneus, ah, ficou excelente. Pois se você quiser fazer outra do Inovar aqui, Rochinha, falar da. É. Elson, então vamos falar aqui, Elson, das igrejas. Hoje, na visão sua, como que hoje você vê a Igreja Católica? A Igreja Católica sempre, assim, no passado, parece que deixou uma marca, assim, você falar uma um mancha, uma trauma, marca um trauma, né, negativa, na que humanidade, né. que muita gente comenta assim, é que sobre até os papas pegavam em armas e iam para a guerra, É, além de abençoar as guerras uhum. também, e acho que apoiavam fazendeiros também que tomavam terras, e a Igreja Católica sempre assim, alguém cita, tem alguma coisa relacionada a isso? Tem alguma pesquisa sobre isso ou é conversas que vão andando aí
há séculos. A Igreja Católica Romana, a sua ao longo de sua história, realmente, né, historicamente, ela doutrinariamente se apostatou, né, tem muitas doutrinas apóstatas alheias à Escritura, ao ensino dos apóstolos. Historicamente, tem em seu currículo, né, muitas práticas, né, e como alguns historiadores classificam, a coloca como alguém que se posa como uma monja casta, mas não passa de uma prostituta sifilítica. Essa é a descrição que os historiadores, em sua maioria, inclusive católicos, colocam. Passado, ela se portava como monja casta, até hoje, só que não passava de uma prostituta sifilítica. Ela se deitava com os reis da terra, né, se corrompeu a troco de riqueza, né, deturpou até onde pôde, o máximo que pôde, as leis locais em favor dos mais fracos, em favor dos menos favorecidos, para poder tirar proveito e ainda usar a sua legitimidade histórica de igreja antiga, de herdeiro dos apóstolos, para poder sancionar suas práticas, né. E aí tem várias polêmicas envolvendo a Inquisição, a escravidão e essas coisas que você mencionou aí sobre apoiar, né, segmentos, né, da elite em alguns países para poder se beneficiar ou acabar prejudicando terceiros, né. Vários relatos da Igreja Católica, com apoio na época do nazismo, sabia de todas as atrocidades que estavam sendo cometidas contra os judeus na época e quando se, arrolava para poder ajudar, era no interesse próprio. Como? Estava sabendo ali que, vamos supor, uma cidade e as crianças judias estavam sendo encaminhadas para o campo de extermínio. Não dava um pio, simplesmente virava: "Me entrega as crianças, nós vamos batizar elas e entregar para as famílias católicas". Era Olha, desse jeito. Mas, assim, você entendeu, o interesse dela era sempre um sempre intervinha com um interesse em particular, nunca era ela alimentou o antissemitismo que existe até hoje contra os judeus, né. Isso eu falo como historiador, mas também como teólogo, né, a minha formação é tanto de historiador quanto na área teológica. Então ela, historicamente, teologicamente, ela alimentou o antissemitismo judaico que foi lá na frente incentivar o próprio nazismo alemão a a cometer as atrocidades contra, né, os judeus. A Igreja Católica em seus Hitler, na verdade, ele dizia isso, que ele não estava fazendo nada mais do que a Igreja já vinha fazendo durante séculos com os judeus. Ele só estava dando uma solução final. Claro que há um extremo espiritual, Deus permitiu tudo aquilo, porque era profecia bíblica, né. É um dos ramos da história que eu mais gosto, é o cumprimento das das profecias profecias. bíblicas elas são, decididamente, minuciosamente cumpridas à risca, várias profecias dela. Uma das principais, contrariando todo o aparato antissemita da Igreja Católica ou secular, ou dos alemães, a profecia de Isaías 66:8, por exemplo, se eu não me engano, 66:8, que fala sobre um como que uma nação, em um único dia, um povo se tornaria uma nação. Como que um povo desgarrado, solto na face da terra, chutado, oprimido, em um único dia ia receber um decreto e se tornar uma nação. Esse tipo de profecia que a gente chama de escatológica na Bíblia, né. São dezenas, né, de profecias cumpridas à risca no próprio povo judeu, né. E a Igreja Católica sempre se posicionou com qual tipo de teologia? Teologia da substituição. A Igreja substitui Israel. As promessas de Deus quanto a Israel são cumpridas na Igreja. Engraçado que as maldições que Deus dava para desobediência, eles passam longe, né. E Deus mesmo nível de promessas que tem de bênção, tem várias promessas de maldição, de punição contra um povo que se diz santo ou uma igreja que se diz, né, santa, mas se corrompe. O mesmo nível, né. Deus, o holocausto judeu é uma lástima, uma mancha na humanidade, mas foi algo que Deus viu e permitiu. Isso que leva muito judeu ao ateísmo. É como que: "Eu sou de um povo escolhido".
e aconteceu isso com o meu povo, Deus permitiu, mas isso aí, aí as promessas de Deus onde ficam? Deus, na verdade, não tem promessas especificamente ao judeu em si, ele tem promessas ao pai da raça judaica, que é Abraão. Então ele fez uma promessa a Abraão no passado e ele é Deus para cumprir, e as promessas que se estendem a Israel hoje não é independentemente do que Israel se tornou hoje. Muitos usam esse antisionismo, mistura com antissemitismo, dizem que mas Israel é isso hoje, tem parada gay em Israel, como é que você como cristão apoia, né? O Estado de Israel é isso hoje, Ou mas então nada tem indica sempre que o esse governo debate aí, algumas pessoas com a bandeira de Israel e, né, o pessoal às vezes essa con conhece. mas quando você vai para a questão teológica, histórica e espiritual, você vê que ainda tem planos, né, historicamente divinos a ser cumpridos na figura de Israel, como descendente de Abraão, das promessas divinas. Sobre eles estão resguardados isso aí. E todas as profecias relacionadas a isso são cumpridas. A questão de eles nunca, assim que eles se estabelecessem novamente, jamais perderem uma guerra. Uma das maiores profecias, além da reestruturação deles como nação, que seria tão rápido como um parto. Ia ser doloroso, ia ser, né? Ia ser aquele clímax doloroso que ia causar muita dor, mas que ia ser rapidinho eles iam nascer. E foi o que aconteceu, mas algo relacionado a isso diz respeito a eles como um braseiro ao redor. Um cálice de tontear. A Bíblia fala que Israel se torna, Jerusalém em específico, se tornaria uma pedra pesada para as nações. Uma cidade que, quando esse texto foi escrito, era insignificante a nível mundial. Milhares de anos atrás, uma cidade no meio do deserto, no sertão árido lá da Palestina, se destacando entre as principais capitais mundiais, sem ter nenhuma autonomia, eh, como praias bonitas, como mineração, como riquezas, né, Sim. naturais, tecnológicas, militares, aí se destacando depois no que a Bíblia chama de fim dos tempos, que iria acontecer. Que isso tem a ver com ser historiador? É história, né, é uma história, é profecia que se torna história. É uma das partes que eu mais gosto de abordar na minha formação é essa, quando a Nossa, profecia se torna história. Uma das maiores provas que Deus existe, por exemplo. Lógico que quando a gente no debate acadêmico, você não vai levar a Bíblia para o debate, sim. mas se você quer desafiar uma pessoa que não crê em Deus, e pedir para ela explicar. Me explica que essas mais de centenas de profecias se cumprindo no povo judeu, se cumprindo em relação à própria igreja, se cumprindo no mundo hoje em dia. 2000 anos atrás, um escritor falando que o mundo seria levado a uma situação onde uma forma única de economia seria adotada, em que ninguém podia comercializar nada, um sistema único de economia, onde ninguém poderia exercer comércio, compra e venda, se não obtivesse um sinal específico, né, e que esse sistema seria implantado, né, por uma inteligência que na verdade é uma imagem, uma inteligência não humana, está lá no Apocalipse, João escrevendo, 2000 anos atrás, uma forma de economia sendo implantada por inteligência artificial praticamente. E a nossa geração cumpre esses requisitos, onde profecia se torna história. O palco da profecia já está armado. Aí talvez alguém questione assim: "Ah, mas por falar em profecia e essa volta de Jesus Cristo aí que desde que o meu avô nasceu, vem Sim, vem dizendo que falando, todo se mundo fala fala dessa isso, né. volta de Jesus Cristo, né. Uma volta que, a bem dizer, só no Novo Testamento é mencionada 318 vezes. No Velho Testamento é mencionada mais de 1.200 vezes. Fala-se sobre uma segunda vinda de um Messias que Israel rejeitaria. Hoje Israel rejeita, mas fala-se de uma segunda vinda de um ser que poria esse sim poria fim realmente, né, aos conflitos humanos, os nucleares na Terra, holocausto nuclear. A Bíblia menciona até conflitos que suscitariam um verdadeiro holocausto nuclear, né. Gerações passadas não tinham competência tecnológica para chegar nesse clímax histórico de acontecimento. A nossa geração tem. Por isso, essa é uma das respostas do porquê Jesus ainda não voltou antes. Por que que pode ser agora e a qualquer momento, nessa geração? Por causa dos fatos históricos
caminham para Esses esse, fatos vêm batendo, você vem acha que batendo todos os detalhes cronológicos bíblicos, de precisões, de, por exemplo, o termo anticristo, muito polemizado hoje em dia. O vocábulo grego anti, né, Cristo, anti, o vocábulo, ele significa substituto. E aí a pessoa acha que é alguém que vai subir ao poder, que vai ser contrário à fé cristã. Não, vai ser alguém se passando por cristão, se passando como bom moço, vai ser um falso Messias para quem sabe o que é o Messias. Mas para quem não sabe, qualquer Messias é a solução. É qualquer um que venha intervir. Por exemplo, cessando o conflito entre árabes e israelenses, né? Entre o Irã e as questões além do fundamentalismo religioso deles, com o mundo islâmico no geral, né? O conflito Rússia-Ucrânia, né? Qualquer um que freie, por exemplo, o que é tido como autoritarismo de Trump nos Estados Unidos seria visto como um messias hoje em dia. É difícil, há gerações passadas seria difícil. Hoje não. Basta ver o lulismo no Brasil, né? Com que atua na dissonância cognitiva da população. E vamos supor, sabem que está errado, sabe que não deu certo, mas destoa cria uma realidade alternativa porque é mais fácil isso do que pedir desculpa. Eu errei, eu votei errado, né? O Brasil está aí se afundando e o povo idolatrando políticos, né? Seja da direita, seja da extrema, né? Personalismo político. Um autor, inclusive no século passado, David Hunt, ele escreveu um livro especificamente sobre isso. Como a democracia irá eleger o anticristo. E o que vai colocar o anticristo no poder não vai ser o diabo, né? Né? Ipsis Letteris, né? Vai ser, vai ser a democracia, o povão que vai botar o anticristo, um ser como anticristo, alguém que vai vir se passando por Cristo, né? Ele vai substituir o cristianismo nominal que você conhece hoje. E nisso vão entrar todas que a Bíblia fala, historicamente, a Bíblia, como registro histórico, ela relata que esse tipo de autoridade que o anticristo vai ter, ele vai dobrar todas as religiões ao seu prazer, ao seu gosto, né? O ecumenismo. Vai ser um ecumenismo global e a sede escolhida para esse tipo de governo, por exemplo, que a Bíblia menciona, seria onde essa sede do governo? Jerusalém. Por ironia, é a capital de 3 grandes religiões mundiais. mas como que faz essa ligação? Como que você acha que vai ser lá? O porquê? Primeiro que a Bíblia menciona, né, especificamente Jerusalém. Jesus Cristo, quando ele vai dizer sobre os sinais que antecedem a sua vinda, os discípulos perguntam lá em Mateus 24, eh Marcos e Lucas também relatam, ele vai dar sinais que antecedem a sua segunda vinda. E ele vai dizendo que vai haver rumores, vai haver guerras, vai haver morte, mas não vai ser o fim ainda. O fim só vai acontecer depois de 2 acontecimentos, numa série de sucessivos, eventos. Seria ele já imaginando, ele já supondo que nós, quem está lendo, já leu o livro de Daniel, escrito séculos antes, ele fala assim: ouvirdes falar da abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Quando ela for colocada no templo, aí que está próximo o fim. Aí que vocês podem começar a se preocupar. É aí que, né, o fim está próximo. Então, essa abominação desoladora que Daniel fala seria uma mega, ultra exponencial blasfêmia colocada no templo judeu de Jerusalém, que não existe hoje em dia. Então é uma das últimas profecias históricas a se cumprir, por isso que mostra assim, que Jesus não voltou ainda, porque ele tem uma série de eventos cronológicos que precisam se acontecer para que o que ocorra a parousia, né, a Então, mas presença dele. falta muito ainda ou agora Você vê um dos principais acontecimentos que acelerou isso é a própria constituição do Estado de Israel, a própria formulação do Estado de Israel em 1948, quando as Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, se reuniu, votaram a favor de que o Estado de Israel fosse restabelecido e funcional milênios, séculos, quase 2000 anos depois que eles foram destruídos no ano 70.
depois de Cristo, né, pelo imperador, pelo general romano Tito, destruiu Jerusalém completamente, cumprindo uma profecia de Cristo uns 40 anos antes de Jerusalém ser destruída, quando Cristo apontou e falou: "Não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar aqui". Então isso tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia, tudo no Novo Testamento tem 300, só o Novo Testamento você tem 318 textos relacionados a fatos históricos que ainda vão se cumprir a partir daquele momento, né, a partir da expansão do cristianismo. E o último acontecimento é a própria expansão do cristianismo, que Jesus falou assim: "E este evangelho do reino será pregado por todo mundo, e então virá o fim". Então, gerações passadas, Rocha, não tinham capacidade histórica, tecnológica, geopolítica, né, Sim. para cumprir uma profecia específica nesse sentido. O evangelho seria pregado em todo o planeta, e então viria o fim. Para quê? Para não ter desculpa, né, para que quando houvesse um juízo final E tão tem algum lugar aguardado. do planeta hoje que ainda não foi pregado? Existem vários lugares no planeta, várias tribos ali na remotas no centro asiático, na Oceania, Coreia na do própria Norte? Amazonas aqui, na África, diversos idiomas que ainda não conhecem, né. Por isso que igrejas investem em missões, né. Equipes missionárias são enviadas para treinar a língua desses povos, levar, o livro, tem lugares que só conhecem o livro de Salmo, por exemplo, porque é mais fácil, mais rápido para entrar, de acordo com as políticas locais, né, por exemplo, um livro concorrente do Alcorão não entra. O Novo Testamento não entra em países onde, né, diz que Jesus Cristo é uma divindade, é Deus. Então, a África, por exemplo, ela hoje a África se divide em 2 grandes religiões: islamismo e cristianismo. Cristianismo, né? A África hoje parece que ela está bem evangélica. Isso. Aí então a influência evangélica na África cresceu muito. Então, assim, mesmo que seja por isso que é permitido muitas vezes diversidade denominacional, porque de alguma forma o próprio Cristo quando, os discípulos foram relatar a ele que os discípulos estavam exorcizando um homem lá, mas ele está expulsando lá não sei o quê, ele está expulsando em teu nome, mas nem ele nem é discípulo teu, Jesus, não importa como, importa é que está indo, está levando a mensagem. Então, mesmo essas seitas de fronteira, essas Mórmons e tal, de alguma forma, então leva Mórmons, Testemunhos de Jeová, que são desconsiderados. Eu os desconsidero como cristãos, no sentido, teórico e funcional do que é ser cristão mesmo, de fato, doutrinal. Mas não desprestigio, né, na missiologia cristã, porque de alguma forma eles levam o evangelho, eles falam de Cristo, eles vão lá, mesmo que tenha ali algumas ideias originais diferentes, conflitantes com o resto da cristandade, mas tem levado. Eh, os adventistas, por exemplo, Testemunho de Jeová, para você ter ideia, na segunda já voltando ao antissemitismo que a gente comentou em outro momento, historiadores, um deles é Paul Johnson, por exemplo, que é um historiador católico britânico, ele menciona fartamente sobre o antissemitismo, incluindo falando que a Igreja Católica cometeu esses deslizes aí, mas ele fala que os únicos grupos que se opuseram a Hitler no nazismo contra os judeus, quem se punha a favor dos judeus e falava: não vou me dobrar não", enquanto católicos e protestantes estavam ali, ó, de mão dada com o nazismo, eram Testemunhos de Jeová, Mórmons e outros grupos considerados seitas. É, eu sei que um dos pessoas assim, que mais sofreram nessa época é o Testemunho de É, Jeová. os Testemunhos de Jeová, esses Permaneceram. grupos aí sabatistas, eles posicionavam contra, quer dizer, a gente desconsidera, a gente pode ter doutrinariamente uma desconsideração deles como, né, legitimamente cristãos, mas desprestigiá-los também à luz do que essa intenção de Eu sei que Cristo dizia, eles foram, assim, bem, foram eles perseguidos foram também. Foi. perseguidos, enquanto muitos, padres, bispos católicos, lideranças protestantes ali tradicionais apoiavam ou eram engolidos pelo regime, tinham que se submeter, eles permaneceram de forma mais evidentemente contrários. Vamos voltar nesse assunto aí agora, vamos fazer o nosso faturar.
Galera, deixa eu falar para você sobre a TRV. Use moda fitness feminina. Baiano, depois. Baiano não, é Ellison. Mas o Ellison também é da Bahia. Para você que gosta também de ir na academia, para sua esposa, então procure lá na TRV, cara. Ó, use moda fitness feminina, é a melhor. É o melhor preço e tem a melhor qualidade também, é na TRV. Então procure, entre lá no Instagram, no site da TRV e procure as roupas moda fitness feminina. Valeu, galera. Vou falar da Inova. Elison, para você que quer fazer sua revisão no centro automotivo, é lá na Inovar. Na Inovar eu fui lá e comprei os 5 pneus por melhor preço e pneus de qualidade, né? Você que gosta de viajar, que vai estar sempre indo para Bahia, então é lá na Inovar, no centro automotivo. E de lá também tem o Rodolfo, você bate aquele papo, toma aquele cafezinho, enquanto seu carro está lá trocando do lado da rodoviária. Seu carro vai lá calçar os 5 pneus, é lá na Inovar, no centro automotivo. Valeu, Rodolfo. Então, para você também que gosta daquele churrasco, Ellison, né? Você que é um cara historiador, então você já conhece o Empório do Boi. Carnes bovinas, carnes para você, suínas e aves atacado e varejo é onde? É no Empório do Boi, aquele, né, aquele kit churrasco, né, aquele churrasquinho que a gente faz de vez em quando aí. Então é lá no Empório do Boi, carnes frescas, é só chegar lá no Empório do Boi, onde se encontra a melhor carne da região, Empório do Boi. Você não é cliente lá, É vai, isso aí, vamos vai visitar lá, lá que lá depois, fazer um churrasco fim de semana aí. nós só fazemos lá, no Empório do Boi. E para você também que quer dar, né, aquele talento, acho que Tapa sua na vez já barbinha. passou, mas lá também faz a barba também. Você também pode participar lá do Vilelos. Pode agendar, pode ser agendado, também você pode chegar. Então tem uma galera lá de pronto, é na Vilelos Barbearia. Você pode chegar, agende. Se não teve como agendar, pode chegar lá, que lá tem o Henrique, tem o Emanuel, tem uma galera lá profissional que vai atender do jeito que você quiser. Vai cortar seu cabelo, vai fazer sua barba. Você não sai de lá sem ser atendido e dá uma rejuvenescida, uma paginada no visual. É Top. isso aí, Vilelos Barbearia. Eu- Rochinha, tem um tempo aí ainda, porque o nossos chamou? Galera, vamos para um comercial. Voltamos em 2 minutos. O objetivo do programa é contemplar o pequeno, o médio e até o grande empresário, caso tenha interesse em se instalar aqui no nosso município, ou os que já estão instalados, que também possam ampliar, né? Aumentar a sua produtividade. O programa é para incentivar o empresário. A prefeitura está fazendo um investimento de R$ 1 milhão para subsidiar a ampliação dos negócios ou novos negócios também que venham a ser inseridos aqui no mercado de Itatiaia-Sul. Então, venha, empresário, nós estamos de porta aberta para receber você e a sua empresa aqui na nossa cidade. O objetivo do programa é contemplar o pequeno, o médio e até o grande empresário, caso tenha interesse em se instalar aqui no nosso município, ou os que já estão instalados, que também possam ampliar, né? Aumentar a sua produtividade. O programa é para incentivar o empresário. A prefeitura está fazendo um investimento de R$ 1 milhão para subsidiar a ampliação dos negócios ou novos negócios também que venham a ser inseridos aqui no mercado de Itatiaia-Sul. Então, venha, empresário, nós estamos de porta aberta para receber você e a sua empresa aqui na nossa cidade. O objetivo do programa é contemplar o pequeno, o médio e até o grande empresário, caso tenha interesse em se instalar aqui no nosso município, ou os que já estão instalados, que também possam ampliar,
né, aumentar a sua produtividade. O programa é para incentivar o empresário. Então estamos de volta, galera. Estamos aqui batendo um papo com o professor historiador Elisson. E essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul. Uma nova Itatiaia-Sul sendo construída para você. E lembrando do segundo casamento comunitário, inscrições abertas, galera. Você que quer casar, você que ainda não casou, tem, né, a pessoa mora junto ainda não teve a oportunidade de casar, porque casamento tem hora também que sai muito caro. Então, tá as inscrições abertas no CREAS, horário de 8 às 17, período de 16/3 a 15/4. Importante levar todos os documentos, devem ser apresentados. E maior a informação é lá na Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul. Então, procura a galera lá, você que quer casar, que você vai sair lá, tudo nos conformes, só não esqueça o documento. Você vai entrar no segundo casamento comunitário. Isso aí, Elson. De repente você quer casar, você vai lá. Não, graças a Deus, estou no meu casamento Já já, casou, né? bem casado com a minha linda Miriam Lisboa, Isso aí. Ira Lisboa. a mineira que teve a sorte de encontrar um baiano, Então deu liga, deu. Baiano né? deu Deu rolho. liga. Uma mineira que não gosta da cidade onde ela nasceu, casou com um baiano que não gosta também de onde ele nasceu. Aí deu certinho. Deu né? certo. E é o contrário, ela gosta de lá e eu que gosto de cá. Então, aí vocês É, podem. tá vendo? É o verdadeiro casamento, um É o verdade. complementando o outro. Aí pode morar um período, né, lá na Bahia, depois volta para Minas, vai fazendo o gosto dos dois, que isso também já aconteceu, né? É. Pela que a gente conversou aqui nos bastidores, vocês também moraram na Bahia, levou a Miriam. É o sonho dela voltar pra lá de novo. Eu não tenho vontade nenhuma. Miriam sabe Não tenho nada fazer contra, aquela não, mas acarajé. Ela sabe fazer aquela acarajé? sabe. Sabe? Falar em Bahia, eu tenho um amigo nosso em comum, o famoso Paulo Baiano. Paulo Baiano. Paulo Baiano. Ele é baiano mesmo? Ele É é só... baiano mesmo, da região lá de Salvador. Ele foi lá pra Bahia de férias e ele me ligou quando estava chegando na minha cidade, Poções. Aí ele ligou para mim e falou: Welles, vou te dar um conselho, fique por aí mesmo, viu? Que lugar horrível. Não fale isso da sua cidade, Que lugar garoto. horrível. Você vai ser Mas cansado. que eu vou dar aqui, uma dica que eu vou dar. Essas cidades interioranas aí, à beira das BRs aí, invistam mais na chegada da cidade, porque a cidade é bonita quando você entra. Né? Você tem vários lugares lá para você. Tanto é que a minha esposa é daqui de Itaúna, Centro-Oeste Mineiro, mas ela ama a minha cidade. É uma cidade. Só que o investimento que eles fazem à beira da rodovia ali, Na que é entrada da cidade, da né? cidade, Dá uma impressão na dá entrada. uma Eu impressão já que você vi está em cidades assim, Coelho, na hora que uma você cidade entra assim, na é, cidade, a impressão parece que a cidade não é uma cidade bonita. Aí cidade, depois que isso, parece uma cidade abandonada. vai E tem muita cidade adentrando aqui do mais. interior que é até Sim, mineiro também, sim, mas tem também. né, a cidade e a região em si, como é sertão, já não favorece. E aí se não tem um investimento ali, não atrai turista, não atrai visitante, não atrai nem investimento, né? A pessoa chega assim para entrar na cidade já vê buraco para tudo quanto é lado, Sim, mas já vê isso uma sinalização precária. acredito que vai haver uma melhoria aí, né? Acontece. Galera, acho que nós vamos. Elson, era muito assunto para a gente bater, mas como você é um cara que tem uns Bater um compromissos papinho. aí, tem hoje algumas palestras para fazer aí no estado aí, então hoje nós vamos ter que encerrar, mas eu te aguardo aqui num próximo podcast Beleza, para a aí gente bater mais um continua vários papo. E é assuntos. muita coisa, sempre é interessante falar sobre, A sobre gente entra nessa pegada aí que o pessoal tá muito requisitado, na verdade, muito buscado. Esse tipo de informação com precisão mais histórica voltada para cumprimento de profecias e acontecimento futuro. Quem que não quer saber o que vai sim. acontecer Então, no no dia de próximo amanhã, né? podcast, a gente, pô, né, a gente vai falar sobre isso, falar É, sobre as profecias, vamos aprofundar nesse tema aí. E o pessoal quer saber, eu também sou um cara leigo nessa parte, mas gosto também de saber
e ver se está próximo o fim ou não. Isso é bom a gente estar antenado também. Eu já construí meu bunker. Galera, até a próxima. Elson, deixe suas Valeu. considerações aí para quem você quiser. Valeu, galera. Um abraço a todos. Obrigado aí por acompanhar. Quem quiser conhecer um pouco mais dos meus temas, meus assuntos, meus vídeos também, você pode acessar o meu blog pessoal, o resistenciaapologetica.com.br ou resistenciaapologetica.blogspot.com. Tá lá online, lá diversos textos, diversos artigos elaborados ali de forma acadêmica, detalhados, diversos assuntos relacionados à história, teologia e sociedade. Valeu Um abraço a todos. demais, Obrigadão. galera. Os melhores sempre passam por aqui e hoje não foi diferente. Hoje batemos aquele papo com Elson Freire, cara que tem um conhecimento aí que a gente fica só observando e aprendendo um pouco. Aprendendo muito. Galera, até a próxima. Valeu.